uma seita chamada Igreja Cristã Maranata. Você já ouviu falar dessa igreja? Provavelmente, se você é do estado do Espírito Santo, ou quem sabe Minas Gerais, você já tem ouvido falar. Ou quem sabe até você tenha recebido alguma informação sobre a Igreja Maranata em uma rede social, em uma propaganda, em um jornal, em alguma publicação da mídia formal ou social, porque ultimamente a Igreja Cristã Maranata ela tem investido cifras vultosas com propaganda, também marketing, com o fim de se fazer conhecida como uma boa opção evangélica para você e para a sua família. Este é o propósito com a propaganda. Por outro lado, ao passo que a Igreja Cristã Maranata tem investido em marketing para chamar a atenção do público de um modo geral, da sociedade, ela também tem chamado a atenção de grandes nomes do meio evangélico e até mesmo de apologistas em redes sociais, alguns até com grandes canais no YouTube. E se, por um lado, a igreja ela própria se apresenta como uma igreja cristã e evangélica, por outro lado, esses estudiosos da religião, apologistas, eles também têm identificado que, na verdade, a igreja Maranata pode não ser uma igreja cristã e evangélica, mas uma seita religiosa, apesar do seu formato de igreja, dos seus cultos como de uma igreja tradicional, e até mesmo pelo fato de apresentar uma confissão de fé semelhante à de uma igreja evangélica pentecostal. Mas é sobre essa denominação religiosa que nós vamos falar hoje. E a pergunta que deve ser respondida é: a Igreja Cristã Maranata é uma igreja evangélica genuína ou uma seita religiosa pseudo-cristã? Essa é uma análise sensível e profunda, e por isso nós vamos nos basear em critérios reconhecidos por estudiosos da fé cristã, como Walter Martin, Augustus Nicodemos, João Flávio Martinez e outros teólogos também. Nós vamos comparar a Igreja Maranata também com outros grupos que tradicionalmente são classificados, são reconhecidos como seitas religiosas, como os Mormons, as Testemunhas de Jeová e a Congregação Cristã no Brasil. Antes de tudo, nós precisamos entender, afinal, o que caracteriza uma seita religiosa. E isso no nosso tempo. A palavra seita, ela não significa apenas algo diferente. Tecnicamente e modernamente, ela se refere a grupos que afirmam ser cristãos, mas se desviam das doutrinas centrais da fé bíblica e, muitas vezes, acabam controlando seus membros por meio do medo, da culpa ou das imposições de uma liderança absolutista. Os 5 sinais mais comuns de uma seita religiosa são: 1. Autoridade centralizada em um líder carismático ou em uma cúpula inquestionável. 2. Exclusivismo doutrinário, que afirma somente nós somos a igreja verdadeira ou a igreja fiel. 3. Revelações extrabíblicas, que relativizam ou substituem o ensino claro da Bíblia. 4. Controle psicológico e emocional baseado em medo, culpa e punições espirituais. 5. Isolamento e perseguição de dissidentes, inclusive com ações judiciais para silenciar críticos. Agora vamos ver como a Igreja Cristã Maranata se encaixa nesses critérios, comparando então com outras organizações frequentemente reconhecidas como seitas religiosas modernas. Acompanhe comigo. Primeiro, autoridade centralizada. Na Maranata, a figura de Gedeu Trigueiros, presidente fundador, é central. Mesmo após os seus 90 anos de idade, ele ainda preside a denominação e monopoliza os ensinamentos dominicais. Nenhum outro pastor tem liberdade para questionar suas interpretações. É ele quem determina o que é doutrina ou revelação. Nas Testemunhas de Jeová,
o corpo governante exerce essa autoridade absoluta também. Já nos Mórmons, há o profeta vivo. Na CCB, decisões doutrinárias são tomadas por anciãos reunidos e sem nenhum tipo de debate com a comunidade. 2. Exclusivismo doutrinário. A Maranata se define como a obra do Espírito Santo, a única igreja verdadeiramente fiel. Outras denominações são classificadas como religião, cristianismo, como se elas estivessem fora do plano de Deus, não alcançaram o que eles alcançaram. E o mesmo também acontece com os Mórmons e também com as Testemunhas de Jeová, que rejeitam as demais denominações religiosas. Na CCB, há uma visão tácita de que quem está fora da congregação está fora da revelação. 3. Revelações extrabíblicas. Na Maranata, revelações subjetivas, chamadas de revelações além da letra, são tratadas como verdades absolutas, inquestionáveis. Sonhos, visões e revelações são apresentados como manifestações do Espírito Santo e elevados a uma condição de igualdade e até mesmo de superioridade em relação aos próprios textos bíblicos originais, que são considerados como a letra que mata. Na prática, essas revelações além da letra se tornam normativas, mesmo que contrariem até mesmo princípios bíblicos muito claros, pois o registro bíblico passa a ser letra morta, caso não seja entendido por meio de alguma iluminação do Espírito Santo, que é trazida ao conhecimento humano exclusivamente pela liderança da Igreja Cristã Maranata. E de modo também semelhante, os Mórmons. Eles não se limitam aos textos bíblicos, como nós conhecemos registrados hoje na Bíblia. Eles têm inserções reveladas, mas que não estão formalmente na Bíblia, constam de outros livros adicionais à Bíblia. Já nas Testemunhas de Jeová, os ensinamentos da torre de vigia também substituem a interpretação pessoal das Escrituras Sagradas. E na CCB, a desconexão com a Bíblia acontece de um modo mais parecido até como na Igreja Maranata, pois há uma ênfase em sinais subjetivos e pregações espontâneas baseadas em experiências. 4. Controle psicológico e doutrina do medo. Na Igreja Maranata, quem questiona ou sai da igreja é rotulado como rebelde, infiel, um amaldiçoado, um apóstata. Há inúmeros testemunhos de pessoas que, ao saírem, se sentiram ameaçadas espiritualmente, rejeitadas socialmente e até mesmo identificadas como apóstatas da fé, anátemas, mesmo que tenham se desligado da Maranata para frequentar uma outra igreja cristã, evangélica, tradicional ou pentecostal. E esse tipo de controle psicológico também está presente nas Testemunhas de Jeová, que simplesmente cortam laços, até mesmo laços familiares, com quem sai. De modo semelhante, os Mórmons também praticam a exclusão social e comunitária. Já na CCB, os dissidentes são sutilmente desconsiderados, tratados como desertores da graça de Deus. 5. Perseguição de críticos com ações judiciais. Nesse ponto, temos uma peculiaridade da Igreja Cristã Maranata. A congregação cristã no Brasil também registra alguns casos de processos judiciais movidos contra seus ex-membros, que a criticam, mas nada se compara com a prática recorrente da Igreja Cristã Maranata de processar ex-membros e redes sociais. Esse talvez seja um dos pontos mais graves. Desde 2019, a Igreja Cristã Maranata já moveu 106 processos contra ex-membros e redes sociais. E isso com o objetivo de silenciar
ex-pastores, ex-membros e também canais de denúncias. No site Celeiros você encontra a lista completa de todos esses processos. Há ações judiciais abertas contra ex-membros que criticam as doutrinas e as práticas religiosas da igreja e você pode conferir no site Celeiros. Essa estratégia ela é conhecida como lawfare, que é o uso de processos judiciais não para buscar justiça, mas para intimidar e sufocar financeiramente quem ousa se manifestar criticamente. No entanto, tribunais já têm reconhecido a liberdade de expressão e diversos processos da Igreja Maranata contra ex-membros, eles aos poucos já estão recebendo sentenças desfavoráveis às pretensões da igreja. O judiciário tem reconhecido que ele não é o púlpito da Igreja Cristã Maranata. Portanto, com base nesses critérios, aceitos por estudiosos do cristianismo, é possível afirmar que, apesar da aparência evangélica, formal, e também até de uma confissão de fé, conforme apresentado pela própria Igreja Maranata, ela possui práticas e estruturas típicas de grupos sectários. E isso que eu estou fazendo não é um julgamento apressado, é um chamado à responsabilidade, ao discernimento e à libertação espiritual. Jesus Cristo não fundou um sistema de medo. Ele chamou discípulos para a verdade, a graça e a liberdade para a salvação. Se você já recebeu alguma propaganda ou convite para visitar a Igreja Cristã Maranata, considere essas informações que eu estou trazendo agora. E se você está nesse ambiente e se sente e percebe que alguma coisa está errada, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Cristo não está preso a uma instituição. A fé não está condicionada a líderes autoritários. Estude a palavra de Deus e compare aquilo que você já aprendeu com aquilo que está registrado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ore com liberdade. Busque comunhão verdadeira com irmãos sinceros que estão espalhados em todos os lugares. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com quem precisa e que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.